Olá, minha gente! Estamos começando o nosso Band Empresarial nesta terça. De novo, vocês podem ver por aqui na Band, como também acessar o YouTube, hein? Vai lá, toca no sininho, que você vai receber todo esse material. Toda terça-feira tem produto novo. Então não esquece, hein? Band Empresarial também está no YouTube. E hoje, minha gente, é quase uma demanda imperativa que se faz para esse programa de hoje. Demanda essa ocasionada pelos dois últimos programas. Exatamente, vocês lembram que 15 dias atrás a gente esteve com Roberto Valverde, que falava aqui sobre fusões e aquisições. O que é que uma empresa tem que se preocupar para ser vendida? O que é que uma empresa tem que se preocupar do ponto de vista do comprador para ser uma boa empresa? 7 dias atrás conversamos com Rubens Delgado, presidente da Softex, que ele falou sobre startups, sobre o mundo, como tem que ser visto por empresas que querem receber capital, como o seu produto vai ser visto pelo consumidor. Então vejam, diante de tantas perguntas envolvendo isso, a gente tinha que trazer alguém especialista em quê? Exatamente, governança corporativa, compliance e ESG. E ninguém melhor, não conheço no Brasil, quiçá na Bahia, do que a doutora Roberta Feppel. Prazer imenso estar chegando você aqui no estúdio da Band. Muito obrigada, Azevedo. Agradeço o honroso convite e as palavras generosas. Tem muita gente boa no mercado, inclusive aqui no mercado local. Agradeço também a hospitalidade da Band e a todos os telespectadores da audiência. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E, Roberto, eu não vou nem aqui começar a falar do currículo, porque o currículo é vasto. A gente tem que parar aqui, senão vai passar metade do programa falando sobre isso. Mas advogado, especialista em compliance e governança corporativa, membro do Comitê de Auditoria da Embasa, membro de alguns comitês, mestre em Direito, membro do Comitê de Ética de Governança do nosso querido IBGC, lá de nosso querido amigo Mascarenhas. Roberta, me fala e vamos falar um pouquinho para que as pessoas possam entender. Vamos começar por compliance. O que vem a ser compliance? Pois é, o compliance é uma ferramenta de governança corporativa que, através de alguns instrumentos, de alguns pilares, cria um efetivo sistema para prevenir, detectar e sanar tanto desvios de condutas, quanto práticas ilícitas, atos ilícitos. Para além disso, o programa de compliance ele também fomenta a transformação da cultura organizacional, né, de uma cultura organizacional tradicional para uma cultura organizacional fundada na ética, fundada na integridade. Isso a gente pode dizer que teve seu ápice aqui no Brasil, oriundo da Lava Jato. Eu me lembro que em 2013 saiu alguma coisa voltada para essa lei nesse sentido. Pois é, esse ano, amigo, a nossa lei anticorrupção, que é a Lei 12846 de 2013, também chamada de Lei da Empresa Limpa, ela comemora 10 anos de adição. Opa! E ano que vem, 10 anos que entrou em vigência. É importante que se diga inicialmente que a lei anticorrupção ela é resultado de um movimento internacional. A lei anticorrupção é resultado, e o Brasil é signatário, de 3 grandes convenções internacionais, a da OEA, a da OCDE e das Nações Unidas. A nossa 12846, inclusive, ela é resultado direto da Convenção de Combate à Corrupção de funcionários públicos estrangeiros em relações internacionais comerciais da OCDE. O Brasil, ele quer assento permanente na OCDE, ele é signatário dessa lei, ele assinou... Não tem ainda o assento. Pois é, não tem, a gente precisa. Ele assinou essa lei, assinou essa convenção, me perdoe, em dezembro de 97 e ratificou em 2000. E isso acabou por impactar a nossa legislação. E não somente na lei anticorrupção. Por exemplo, a gente teve a alteração de 2002 do Código Penal, em que foi criado o tipo corrupção de funcionário público estrangeiro. Até 2002, não era crime no Brasil corromper funcionário público estrangeiro em relação comercial internacional. Tivemos também a nova lei de prevenção à lavagem de dinheiro, a lei de organização criminosa, melhoramos mecanismos de transparência, conflito de interesse, acesso à informação. Então, diversas leis foram editadas, trazendo em seu âmago o combate à corrupção, a lei das estatais, Dentre elas, a lei da Empresa Limpa, a nossa 12846,
que inovou no nosso ordenamento jurídico por trazer uma responsabilização administrativa e civil, uma responsabilização objetiva, diga-se de passagem, para as pessoas jurídicas. E dentro dessa lei surgiu o mecanismo de compliance, o programa de compliance, da forma que nós estamos falando hoje aqui. Agora, eu diria o seguinte, como estamos nesse sentido? Você está dizendo aí que fazem 10 anos, vamos trazer isso para o tempo. Como é que estão as nossas empresas incorporadas a isso? Como é que nós estamos comparativamente, eu acho que ainda bem atrás, mas como foi nosso desenvolvimento a partir da lei? Pois é, amigo. O Brasil ele não é bem ranqueado no que tange o combate à corrupção. A Transparência Internacional, que é a principal ONG que trata sobre isso, ela todo ano ela faz uma pesquisa e ela ranqueia os países. O Brasil, infelizmente, ele está inclusive abaixo da média global, na 96ª ou 94ª colocação, esqueci agora, mas a nossa posição ela não é adequada. Fora isso, o tema ele precisa ser enfrentado de uma forma muito mais robusta por parte do Estado, e o Estado tem feito muita coisa, tem feito diversos avanços, mas a gente precisa avançar mais. Mais ainda. No que tange as nossas empresas, as pessoas jurídicas, a gente tem visto, sim, a adoção de programas de compliance. Não só porque, por exemplo, diversos estados exigem, no momento da assinatura da contratação pública, que o compliance seja implementado, que o programa de integridade seja implementado, mas também por uma pressão internacional. Se eu sou uma empresa que sou compliance, eu quero me relacionar também com quem é compliance. Então, eu tenho visto, sim, a abrangência, né, do mercado em relação ao compliance, principalmente porque novos temas foram agregados, como, por exemplo, combate a violações corporativas de direitos humanos, combate a assédio sexual e outras violências. Então, o programa de compliance tem, sim, se robustecido no Brasil e crescido. Mas aí a gente está falando muito da relação privado com o Estado, né, de alguma forma, mas isso tem também limitação de tamanhos da empresa? O que acontece, amigo? O programa de compliance, ele é feito com base na análise de perfil daquela organização. Certo. Onde é que ela está atuando, quem são os seus consumidores, geograficamente onde ela fica, quantas sedes ela tem, quantos empregados, quantos colaboradores ela possui, quantos terceirizados, qual é o setor de atuação. Então, o programa de compliance, ele deve ser resultado dessa análise de perfil daquela empresa. E cabe dizer que o programa de integridade, o programa de compliance, ele pode ser implementado desde uma pequena microempresa até mesmo uma gigante, né? E onde é mais comum a gente ver, mas ela pode da pequena a grande. Obviamente, se o próprio sócio fundador vai ser o compliance officer, se vai ter uma compliance officer, se a diretora jurídica vai ser, se vai ter um compliance officer 400, isso vai ser resultado dessa análise de perfil da corporação, que vai ser visto através da análise de risco. E aí o que eu estou percebendo, eu estava vendo um exemplo em que a parte de compliance independente, a gente olha muito, grande telespectador da gente, e entende como sendo alguma coisa muitamente financeira, só a corrupção, mas eu acho que tem outros abusos que inclusive são reprimidos através de uma boa prática do compliance da empresa, não? Exatamente, foi aquilo que eu acabei de dizer. Inicialmente, com a lei anticorrupção, o programa de compliance nasceu no Brasil, muito embora eu preciso esclarecer, algumas empresas já possuíam um programa de compliance no Brasil, antes mesmo da edição da nossa 12846. Isso porque elas negociavam suas ações, por exemplo, em bolsas de valores dos Estados Unidos, ou porque ela era subsidiária, ou se relacionava, ou era fornecedora de alguma empresa que está sediada em algum país que possui uma lei anticorrupção. Mas assim, com o advento da lei anticorrupção, principalmente com a Lava Jato, que você colocou logo no início da sua fala, ocorreu um fortalecimento da área e diversas empresas buscaram implementar um programa de integridade, mas muito focado na anticorrupção, muito focado no combate à fraude. O que acontece? Amigo, corrupção e fraude não é a realidade da maioria das empresas. Não. Perfeito, quando começaram a sair os relatórios dos canais de denúncias que começaram a ser implementados, as questões comportamentais acabaram sobressaindo. A maior parte dos problemas que ocorre dentro de uma corporação
ela é resultado de um problema comportamental. E com essa transparência, com essa percepção, a nossa legislação avançou. Inclusive, por exemplo, agora, ano passado, em 2022, veio a edição da Lei 14.457, que trouxe, na verdade, uma lei que visa a manutenção, a inserção e manutenção da mulher no mercado de trabalho. Mas ela trouxe uma alteração para o artigo 163 da CLT, que fala sobre a CIPA. A Comissão Interna de Prevenção a Acidentes passou a se chamar Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio. Opa. E trouxe também, e entrou em vigor agora, amigo, trouxe também como determinação que todas as empresas que possuem CIPA, elas devem inserir temas relacionados a combate ao assédio sexual e outras formas de violência, como também diversidade e inclusão, em seus normativos internos, ou seja, no seu código de conduta e nas suas políticas. Elas devem fazer pelo menos um treinamento anual exclusivo sobre esse tema, como também isso deve ser pauta de agenda da CIPA, como ter um canal de denúncias focado nesse combate ao assédio sexual. Que eu falo, ou seja, hoje existe por conta de algum órgão, treinamentos, qualificação, divulgação disso, porque o que a gente vê é muito pouco. E fica muito voltado, digamos assim, eu ainda acho, em ações de muitos privados, algum evento, algum fórum, alguma coisa assim que se traz isso à tona, mas a gente não vê uma publicidade, alguma coisa mais recorrente, de maneira mais forte, onde a menor pessoa aí é de menor poder aquisitivo, para entender, inclusive, que ela está sendo assediada, porque muitas vezes não tem nem essa ideia. Pois é extremamente importante esse processo de conscientização. Faz parte do programa de compliance, é pilar do programa de integridade, não somente treinamento e ações de comunicação, mas também a implantação de um canal de denúncias que garanta a esse terceiro e garanta a esses empregados, aos colaboradores, o sigilo, a confidencialidade, inclusive no que tange ao assédio sexual, o anonimato daquela identidade, como toda a investigação interna e que depois as pessoas que efetivamente que violaram o normativo interno ou cometeram algum ilícito, elas sejam punidas, seja aplicada uma medida disciplinar. Então é importante que a gente tenha, até para ter credibilidade, um canal de denúncias que seja sério e as denúncias sejam apuradas e as pessoas sejam punidas, independente da hierarquia, do grau hierárquico dessa pessoa. Telespectador nosso, dono de empresa, que está vendo sua entrevista agora, Roberta Feppel, falando aqui sobre compliance. O que é que ele deve fazer para implementar esta cultura dentro da empresa dele? Pronto. O primeiro pilar do programa de integridade, do programa de compliance no Brasil, mas também em qualquer legislação anticorrupção do planeta, você sabe qual é? Não. Apoio e comprometimento da alta administração. Perfeito. A primeira coisa é ter vontade de ter uma empresa ética, de ter uma empresa íntegra. Primeira coisa, se eu tenho vontade, vou atrás. Se eu sou um pequeno empresário, microempresário, eu não tenho dinheiro, não tenho condição, você mesmo pode estudar os temas, fazer um curso e implementar o programa de integridade do seu negócio, da sua empresa. Pode escrever seu código de conduta, pode escrever algumas políticas. E é importante que você tenha isso, primeiro, porque vai trazer um ganho reputacional para o seu negócio, uma maior seriedade, valorização da sua marca. E a gente tem que levar em conta que grandes empresas que possuem compliance, elas avaliam também os seus fornecedores e estabelecem o que se chama grau de risco de integridade. Então, se você é um pequeno produtor, se você é um pequeno empresário e você tem elementos mínimos de um programa de compliance que você mesmo buscou estruturar, você já vai ser melhor visto, você vai ter um mercado aberto. Agora, grandes empresas, por exemplo, para hoje você Roberto, está no novo mercado, você tem que ter compliance na B3. E aí eu vou com a grande pergunta, que é a diferença que por vezes você fala aí entre isto e a governança corporativa. Sim. Que, de alguma forma, você trata aí, a gente fala de trabalho, de tal, não sei o quê, que vai lá para o Gzinho do ISG. Do ISG. Mas você não vai responder isso agora, não. Você vai responder daqui a pouco que a gente vai para um break. Pois é, fique aí que a gente continua aqui com a Roberta Feppel falando sobre governança corporativa e, é claro, sobre a continuidade do papo sobre compliance. Sou Azevedo Filho, fique com a gente. Olá,
Olá, minha gente. Falei que era rapidinho? Já estamos de volta aqui com o nosso Band Empresarial desta terça-feira. E não esqueçam, nós estamos aqui, mas estamos também no YouTube. Procura a gente lá. Gente, estamos aqui conversando com Roberta Feppel, falando bacana sobre o conteúdo maravilhoso, que é uma coisa que tem provocado muito todas as empresas hoje em dia. Significa que nós estamos falando sobre compliance, ESG, e vamos falar agora sobre o Gzinho do ESG, a governança corporativa. E eu deixei a pergunta no ar aqui para o Roberto. Qual é a diferença entre o compliance e a governança corporativa? Pois é, amigo. Como eu falei mais cedo, o compliance é uma ferramenta da governança corporativa. Perfeito. É um ponto da governança corporativa. Mas de logo eu quero esclarecer que eu posso ter programa de compliance em empresas que não tenham a necessidade de ter uma governança corporativa estruturada, ou seja, que não tem um conselho, não tem comitê de auditoria, auditoria interna, comitê de nomeação. Então, eu posso ter programa de compliance numa pequena empresa. Perfeito. Então, posso ter programa de compliance, que é uma ferramenta de governança, mas que não tenha uma governança em si estruturada. Contanto, o contrário não é possível. Não é possível ter uma governança corporativa estruturada sem que eu tenha um programa de compliance efetivo e sério. Que bacana. Até porque o programa de compliance ele acaba também por monitorar a própria governança corporativa para evitar uma governança de papel. E o que é, Roberta, a governança corporativa? Pronto, então? eu ia falar agora, mas você vê como é uma boa entrevistada, né? Já pensa na frente e já vai respondendo. Mas como a gente conceituou no início do programa Compliance, conceitua para a gente agora a governança corporativa. A governança corporativa é um sistema que é formado por princípios, por regras, estruturas e procedimentos pelo qual as empresas são dirigidas e monitoradas em vistas de gerar um valor sustentável de longo prazo, tanto para a corporação, quanto para os sócios, quanto para a sociedade. E a empresa vai ser bem sucedida nesse propósito se todos os agentes de governança se basearem efetivamente nesse sistema e conseguirem equilibrar os seus interesses, com o meio ambiente e com as demais partes interessadas, como também se ele respeitar a identidade da corporação, que é a soma da missão, visão e dos valores, a sua cultura, e obviamente não é qualquer cultura, é uma cultura fundada na ética, e o próprio princípio da integridade, ele vem agora como princípio da governança corporativa. É bom que se diga que essa construção desse conceito não é meu, é do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o principal instituto que trata e que estuda governança corporativa na América Latina. E nós temos aqui o nosso representante Bahia, Albérico, né? Não sei se ainda está na frente. Albérico, ele também faz parte da coordenação, o Marco Sampaio agora está à frente da coordenação, eu faço parte da coordenação do IBGC Bahia, estou à frente do Fórum ESG. Mas o que é interessante também eu divulgar é que, neste momento, está para sair a 6ª edição do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa. E o que eu acabei de falar foi conteúdo da minuta dessa 6ª edição do Código. Ah, que bacana. Pois a governança corporativa está evoluindo e trazendo para dentro cada vez mais a importância da sociedade e a importância também do meio ambiente. Roberto, e eu vi também sobre governança corporativa, e aí vou pedir a venha com relação ao erro, posso estar comentando, que veio falar também sobre os direitos humanos. Ele se enquadraria aonde? Na governança corporativa ou também faz parte desse compliance? Pronto. Amigo, de uma forma bem resumida, o que eu posso dizer para você é que a governança corporativa ela é o maestro que vai reger todas as pautas sociais e as pautas de sustentabilidade ambiental também. Dentro dessa perspectiva, a governança corporativa, inclusive o programa de integridade, vai sustentar ações para que não existam violações corporativas a direitos humanos. E neste ponto em particular, eu quero esclarecer que poucas pessoas sabem, inclusive profissionais que atuam na área de compliance, que existe desde 2018 no Brasil um decreto de direitos humanos, o decreto 9571, que traz, inclusive, a determinação que a empresa tem um programa de integridade para que se evite a prática de violações corporativas de direitos humanos, devendo, inclusive, monitorar toda a sua cadeia produtiva. Nossa Senhora, eu peguei um fio e o negócio é muito maior do que a gente imaginava. Então, assim, nessa perspectiva de direitos humanos, temos como organização, como empresa, prevenir esses abusos, e é importante que a gente ressalte que esse tema está
cada vez mais sendo colocado luz. Só esse ano, no primeiro trimestre, 918 pessoas foram libertadas em condições análogas à escravidão. Reportagens inúmeras sobre isso, que é terrível e que eu não entendo, ainda que pessoas querem empurrar para outros a culpa, quando na verdade faz parte do gestor maior, seja terceirizado ou não, que ele acompanhe isso, né? Pois é, não se aceita mais aquela desculpa, eu não sabia. Não se aceita mais essa cegueira deliberada, até porque desde 2018 a gente já tem imposição para que eu faça o monitoramento de toda a minha cadeia produtiva e dos meus terceiros, principalmente quando eu estou num setor, né, como a gente sabe, por exemplo, se for num setor da moda, e a gente viu diversas empresas envolvidas em escândalos, ou no agro, são setores construção que... civil, pois teve é, pois vários, é, são setores que... Aí na parte, inclusive nessa última que teve, qual foi, não sei se foi farmacêutica, Pois tudo é, quanto então, é canto amigo, tá para viver. eu tenho que fazer esse monitoramento. Eu não posso dizer, eu contratei uma empresa terceirizada. Não posso. Eu tenho que criar controles para que eu verifique se as leis trabalhistas estão sendo cumpridas e também se as condições de trabalho são adequadas. E tenho que informar esses terceirizados que eu tenho um canal de denúncias e que eles podem sim me procurar. Bom, Berta, então, e telespectador, então o que eu poderia deduzir é que a gente tem aí um processo onde esse trabalho seu e de algumas outras pessoas, colegas de vocês, fazem um trabalho preventivo. Eu diria o seguinte, eu vou evitar, na verdade é o direito, mas eu vou evitar a judicialização. Pois é, eu tenho aqui 2 pontos para você. O compliance e a governança corporativa não é exclusivo de advogado. Eu posso ser compliance officer, eu posso ser consultora de compliance formada em administração, direito, economia. Não é exclusivo. Mas ele traz isso que você acabou de falar, uma prevenção a ações judiciais. Porque na hora que eu me antecipo, na hora que eu faço uma análise de risco, vejo onde eu posso cair, tenho mais transparência, eu posso decidir com mais segurança e também posso monitorar toda a minha empresa e ver claramente ali onde eu vou cair e prevenindo que eu caia. Então, assim, eu já sei que eu estou num setor que, por exemplo, como a gente acabou de falar, é um setor que existe muita utilização de mão de obra em condição análoga à escravidão. Eu vou ter com esse meu terceiro, que vai fazer essa contratação de mão de obra, diversos controles. Eu vou exigir dele, por exemplo, para efetuar o pagamento, seja semanal, mensal, vou exigir dele algumas comprovações. Eu vou até lá, vou verificar como aquela confecção funciona. Esse não seria o Szinho do ISG? Pois é, tá tudo interligado, amigo. Tá tudo, né? Exatamente. É engraçado, a gente vai desenvolver, eu estou vendo como esses laços se fazem, né? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com isso, ou seja, não dá para cuidar de uma parte e não cuidar do outro, é quase que sistêmico. E, amigo, e isso implica não só no prejuízo financeiro com processo judicial, com condenação numa ação civil pública, que é o caso, né, de mão de obra em condição análoga à escravidão, como também num prejuízo reputacional em cancelamento. Hoje, as pessoas efetivamente cancelam e eu, por exemplo, só compro vestuário, por exemplo, todas as minhas roupas e dos meus filhos são compradas em lojas que têm um compromisso de direitos humanos. E eu sou adepta disso. E sigo, inclusive, esses CEOs. Eu fiz recentemente, eu tive acesso a uma pesquisa que, muitas vezes, diferente até que esse número, como você, que vai em procura de uma coisa assim mais ativamente, mas se você provoca o consumidor, é quase que unanimidade que eles vão preferir ter acesso, consumir o produto da empresa que tem esse tipo de cuidado. Exatamente. E quem é que vai ser o maestro de todas essas ações? A governança corporativa. Perfeito. Me fala um pouquinho, eu estava aqui olhando e vi que a gente ainda tem, digamos assim, um processo, talvez não aqui fora do país, mas no país, no Brasil, como é que você está vendo esse futuro? Né? A gente está falando aqui, eu citei os programas passados, das empresas para poder adquirirem outras, das empresas, de alguma forma, para consumir o produto de outras e tal, mas é só isso que a gente pode estar esperando deste processo, não só da governança corporativa, mas também do compliance, que a gente já falou. Amigo, cada vez mais o mercado consumidor está mais consciente e
cada vez mais as pessoas também estão adquirindo uma consciência a respeito do seu papel e das suas responsabilidades. Uma empresa que não tenha como prioridade, né, a sustentabilidade econômica, a sua sustentabilidade ambiental, a sua sustentabilidade social, que não seja transparente, que não seja íntegra, ela vai afastar completamente talentos, não vai haver retenção de talentos, ela vai inclusive afastar o seu mercado consumidor. Eu digo que como principal tendência hoje eu tenho que ter uma empresa baseada numa cultura ética, numa cultura empresarial ética e que tenha, sim, preocupações ASG. Porque sem isso, eu não vou ter nem quem trabalhe para mim e nem mercado consumidor. Mas aí você fala de E várias pesquisas, é porque não tem tempo, várias pesquisas confirmam isso. Não, eu não tenho dúvida disso. Mas eu fico que às vezes a gente não tem a clareza. O que é ser transparência? Não, eu vou ter que mostrar meus resultados, eu vou ter que ser montar uma contabilidade, um financeiro transparente. Eu vou ter que ver que minhas coisas vão estar voltadas para o meu ambiente, me preocupando com o meio ambiente, com o florestamento e os terceirizados que trabalham para mim. No detalhe seria um pouquinho assim ou tem um ponto que a gente possa tratar mais? O que é interessante? A transparência ele é princípio da governança corporativa. De logo eu digo que uma empresa que tem governança corporativa, ela quer agir, né? Não somente com integridade, ela age com integridade, com equidade, também com responsabilidade corporativa, com prestação de contas de uma forma proba, mas com transparência. A transparência vai além de cumprir o que a lei determina que eu deva mostrar. É aquele desejo real, efetivo, de dar a todas as partes interessadas informações para que elas possam continuar agindo, decidindo. Eu estou dentro da empresa e eu tenho acesso a algumas informações. Se eu não for claro, por exemplo, para o meu investidor, eu não vou dar a ele a oportunidade de comprar ou vender uma ação. Então, eu vou além do que a lei exige. Eu quero ser transparente porque eu quero também prover a equidade para que todas as minhas partes interessadas tenham acesso ao máximo possível de informações para que a gente esteja um pouco mais nivelado. E qual é o melhor caminho? É eu ter uma consultoria, daqui a pouco, no final, a Roberta vai dar aí o caminho dela, eu ter uma consultoria, eu ter uma área específica dentro da empresa, que aí de alguma forma, algumas podem se assustar, mas isso vai me custar caro, não sei o quê. Mas, gente, é um caro que vai evitar um bocado de problema na frente, né? Mas, repito, qual é o melhor caminho para quem quer implementar isso, que gostou da entrevista e disse, não, amanhã eu tenho que fazer isso? Amigo, eu vou falar antes de tudo uma coisa. Existe um ditado na nossa área que fala assim, se você acha caro o programa de compliance, imagine o que é você pagar por não ter sido compliance. LGPD está aí, viu? Para vocês verem o que é isso. E a multa relacionada, por exemplo, à lei anticorrupção, ela vai de 0,1% a 20% do faturamento bruto. A CGU, inclusive, semana passada, divulgou uma calculadora com relação a essa multa. Se não for possível averiguar o faturamento bruto dessa empresa, vai de 6 mil a 60 milhões. Então, são multas altíssimas. A gente viu agora diversas empresas sendo condenadas por violações corporativas de direitos humanos, notadamente condição análoga à escravidão, a 20 milhões de reais. Então, se você acha que o seu programa de compliance custa caro, não ter compliance é pior ainda. Agora, o tamanho do programa de compliance, como eu falei, é resultado de uma análise de perfil dessa empresa. O Band Empresarial, Roberta, infelizmente chegou ao fim, mas eu queria que você fizesse aqui suas considerações finais para o nosso telespectador e aproveita, passa seu Instagram para a gente. O meu Instagram é Roberta Carneiro Feppel e meu LinkedIn também é Roberta Carneiro Feppel. Para quem quiser estudar mais sobre governança corporativa, eu indico o site do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Lá tem diversos conteúdos, inclusive para download grátis, que você pode se informar mais, até analisar como é que anda a sua governança corporativa. E para quem se interessar por compliance, por exemplo, aqui na Bahia a gente tem diversas iniciativas e eu estou na coordenação do CWC Bahia, que é a principal ONG internacional que reúne diversas mulheres atuantes na área de compliance. Então, quem quiser, me segue lá e busca mais informações. Obrigado, Roberta. É isso aí, gente. Encerrando o nosso Band Empresarial dessa terça-feira. Mas na próxima estaremos aqui de novo na tela da Band, trazendo para vocês conteúdo sobre o mundo do empreendedorismo. Eu sou Azevedo Filho. Fiquem com a gente.